Como foi seu dia? Talvez atribulado, talvez muito feliz, talvez algumas tristezas, ou outros algumas alegrias, mas contudo, Ele é o nosso Deus. Mesmo que venha a tribulação, ou a abundância, ou a falta, isso não muda, Ele é o nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. E versículo 27 também. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Jesus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida de Jesus. É tão comum ouvir falar o nome de Jesus, não é, irmãos? É tão comum ouvir falar o nome Deus, mas não é muito comum ouvirmos falar de pessoas comprometidas com Deus. Não é muito comum nós ouvirmos falar de pessoas que fez um pacto com Cristo e que não quebra esse pacto em nenhuma circunstância. É muito normal nós ouvirmos pessoas dizer: eu amo Jesus, eu amo Deus, porque Deus é muito bom para mim. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: olha, Deus é tão bom, por isso ou por aquilo. E eu costumo dizer: Deus é bom, não porque me dá coisas. Deus é bom, não é porque não deixa faltar o meu pão. Deus é bom, porque diz a palavra do Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que acreditasse nele não perecesse, mas tivesse vida eterna. É por isso que Deus é bom. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu amo Deus. Porque mesmo eu sendo pobre, miserável, pecador, incapaz, Deus ainda olha lá do céu e entende que a gente precisa de misericórdia, que a gente precisa de compaixão dele, e ele se compadece de nós e envia o seu Filho ao mundo para nos salvar. Mas, meus amados, é muito normal nós ouvirmos falar a palavra ingratidão. Ingratidão há em toda a terra. Ingratidão há em muitas famílias. Ingratidão há em muitas igrejas. Ingratidão há em todas as cidades. Ingratidão há entre colegas de trabalho. Ingratidão há entre irmãos, pais, filhos. Contudo, o Senhor não é ingrato a nós. Nós somos muitas vezes ingratos ao Senhor, mas Ele não é ingrato a nós. E no texto que nós vamos ler hoje, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 27, nós vamos ver um pouco de ingratidão. E às vezes podemos até interpretar: como pode esses homens ser tão ingratos a Jesus? Pois bem, eu quero dizer a vocês nessa noite que nós também hoje, se nós não tivermos cuidado, nós somos ingratos também. Nós não temos Jesus pessoalmente, fisicamente, para chicotear. Nós podemos não ter Jesus fisicamente para cuspir no seu rosto. Podemos não ter Jesus pessoalmente ou fisicamente para tirar suas vestes.
não ter ele pessoalmente para zombar dele. Mas quantas vezes seres humanos, próprios cristãos, têm zombado do Senhor em suas atitudes, têm zombado do Senhor em suas falas, têm zombado do Senhor negando o seu serviço ao Senhor, tem negado ao Senhor, negando o seu testemunho de cristão, onde quer que anda, falando mal uns dos outros, trapaceando uns aos outros, deixando de servir o necessitado na hora certa, deixando de amar uma pessoa quando ela deveria ser amada, deixando de perdoar quando deveria ser perdoado. Às vezes nós negamos Jesus todos os momentos. Nós não temos Jesus para cuspir no seu rosto, mas todas as vezes que as nossas atitudes desabonam a nossa fé, violam a nossa fé, nós estamos cuspindo e zombando no Senhor. E hoje nós temos um propósito com esta palavra. E o tema dessa palavra é: Jesus é o nosso Senhor e Deus, mesmo se o rejeitarmos. Esse é o nosso tema. Jesus é o nosso Senhor e Deus, mesmo se o rejeitarmos. Porque nós compreendemos o seguinte: Ele não é Senhor e Deus só daqueles que vão subir ao céu. Não, Ele é Senhor e Deus mesmo daqueles que o renegar. Mesmo aqueles que negarem a Jesus: eu não aceito, eu não quero, eu quero viver a minha vida de pecado, eu quero alegrar a minha vida e eu não aceito esse negócio de Jesus. Isso não significa que Ele não é o seu Senhor e o seu Deus. Ele continua sendo o seu Senhor e o seu Deus, com uma diferença: Ele não será de misericórdia no grande dia. Se queres saber, Ele é Senhor e Deus de Satanás. Satanás está no poderio de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele venceu a morte. A Bíblia diz que Ele desceu aos lugares mais baixos da terra e tomou o poder do inferno e está em suas mãos. Portanto, Ele dá a vida a quem quer dar a vida, e Ele tira a vida de quem Ele quer tirar a vida. E aquele que negar o Senhor não tira do Senhor o poderio de Senhor e Deus. Por isso dei esse tema: mesmo se o rejeitarmos, Ele é o nosso Senhor e Deus. Você e eu, queira ou não queira. E nós vamos falar de 3 coisas nessa noite nesse tema. Depois do texto, vamos observar versículo 27 do capítulo 27. E logo os soldados do governador conduziu Jesus à audiência para ser julgado. Reuniram junto dele toda a corte, homens poderosos, viu? E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, e descendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, uma vara, e ajoelhando-se diante dele, o escarnecia, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo-lhe nele, tiraram-lhes a cana, ou seja, a vara, e batiam-lhes na cabeça dele. E depois o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Parecia o fim. Até agora parecia o fim. Meus amados, esses homens que pegaram Jesus e levaram ao momento de ser julgado,
eram homens poderosos, eram homens que tinham autoridade dada pelo governo. E eles pegaram Jesus e conduziram até outras autoridades para ser julgado. Mas julgado o quê? Aquele homem não fazia nada de mal. Mas eles precisavam encontrar alguma coisa para acusar Jesus, para que ele fosse crucificado. E a Bíblia diz que eles tiraram as vestes do Senhor e vestiu ali uma roupa vermelha, um manto vermelho, e o levaram. A Bíblia ainda diz que eles deram uma vara a Jesus, e depois de tirar essa vara, começavam a bater na cabeça dele, e ajoelhando diante do mestre dizia: salve, rei dos judeus. A Bíblia diz que cuspiu no rosto do nosso mestre. Mas, queridos, nem por isso ele deixou de ser Deus. A Bíblia diz que aqueles homens os escarneciam dele. Salve, rei dos judeus. Depois de tudo feito, tiraram seu manto de novo, vestiu suas roupas, e a Bíblia diz que levou para crucificar o Senhor. Meus amados, olhando a grosso modo, talvez você não venha entender, mas a Bíblia relata que Jesus foi crucificado junto com dois homens que não tinham caráter. E o que era normal na época era crucificar as pessoas que tinham mal fama, assassinos, estupradores e outros crimes eram crucificados. E pegaram Jesus, o nosso mestre, Senhor e Deus nosso, e colocaram na mesma condição de um malfeitor. E a Bíblia diz ainda que aqueles homens zombaram do Salvador. E ele, crucificado entre dois homens, foi colocado como vergonha diante de toda a humanidade daquela cidade, diante de todo mundo. Por isso que eu disse que o nosso tema é: Jesus é Senhor e Deus nosso, mesmo se rejeitarmos. Naquele dia ele foi rejeitado, mas a Bíblia diz que no momento que ele foi crucificado, que ele expirou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A natureza reagiu. E naquele momento muitos diziam: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Eu quero dizer para você que mesmo que eles zombaram de Cristo, mesmo que eles cuspiram em Jesus, eles tiveram que testemunhar verdadeiramente: Ele era o Filho de Deus. Mas e para hoje, o que é que nós entendemos, meus amados? Mesmo se a humanidade rejeitar Jesus, mesmo se o cristão abandonar Jesus para cair na desonestidade, na prostituição, ele continua sendo Deus. Mesmo se o pastor vier abandonar o seu ministério, ele continua sendo Deus. Mesmo se as mulheres não quiserem cantar mais para Deus, ele continua sendo Deus. Três coisas eu quero salientar nessa noite. A primeira: Jesus não veio para convencer o mundo inteiro. Talvez não pode entender, não, Jesus não veio para convencer o mundo inteiro. João capítulo 1, versículo 1 a seguir diz que ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus.
se todo mundo ia acreditar nele. Ele não veio para todo mundo acreditar, ele veio para os que acreditaram. Jesus veio salvar e levar para o céu, não o mundo inteiro, mas aquele que acreditar nele. E nós temos visto, nem todo mundo acredita. Nem todo mundo acredita na mensagem pregada. Um dia o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar raiando nas nuvens, com som de trombeta, e ao soar da trombeta, Ele vai juntar os seus escolhidos de um lado até o outro da terra. Muitos não estão acreditando. Eu sei que hoje tem alguém que ainda não acredita. Mas meu querido, minha querida, se você acredita ou não, Ele vai vir. E queira o Senhor que no dia que Ele vier, você tenha mudado de ideia. No dia que o Senhor vier, que você esteja esperando Ele. Vamos a seguir. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o recebeu, ele deu o poder de ser chamado filhos de Deus. Filhos nascidos não de uma relação humana, mas nascidos de Deus. A Bíblia ainda diz que o Verbo habitou entre nós. A Bíblia ainda diz que Ele viveu como nós. As mesmas paixões que nós somos sujeitos, Ele também passou. Jesus não veio esperando boa recepção. Jesus já veio esperando sofrimento. Porque em todo o tempo que Jesus anda na terra, Jesus foi perseguido. Quando Ele nasce, Ele já começa a ser perseguido por Herodes. Quando Ele vai para o templo, 12 anos, Ele começa o seu ministério, começa a sua aflição. Porque muitos começavam a dizer, Ele é o rei dos judeus. E isso incomodava as autoridades. E ele foi crescendo, fugindo daqui e dali, daqueles que queriam perseguir, até que ele foi e morreu. E antes dele morrer, ele chega e passa um momento de agonia, e ele fala, a minha alma está angustiada a ponto da morte. Ele chega a dizer, Pai, se for possível, passe esse sofrimento, sem que eu passe por ele. Sim, Pai, mas faz conforme a tua vontade. Ele não veio esperando boa recepção, porque ele sabia que para me salvar e para te salvar, para libertar-me do meu pecado e do seu pecado, ele precisava sofrer, conforme Isaías 53. Ele precisava sofrer. Lembra da palavra que eu disse? Quando a Bíblia diz, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as pisaduras dele nós somos sarados. Foi por causa daqueles pregos na cruz, pregados nas suas mãos, que nós somos libertos do pecado. Foi por causa da coroa de espinho colocada em sua cabeça, que furou sua testa, que o sangue desceu, que ele sentiu dor. Foi por essas dores que nós somos perdoados. Foi por causa daquele furo que ele levou do lado, que nós somos perdoados. Foi por causa das chicotadas que ele levou nas costas, que nós somos perdoados.
Foi por causa daquela cruz nas suas costas que Ele levou sem aguentar. Foi por isso que nós somos sarados. Historiadores dizem que aquela cruz não era para Jesus. Ela foi feita para Barrabás. E eles soltaram Barrabás. E Cristo levou a cruz que não era dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu amo Jesus. É porque Ele me amou primeiro. Mas a pergunta é: até quando eu amo Jesus? Até onde eu vou amar Jesus? Primeira coisa, Jesus não esperava boa recepção. Ou perdão, primeira coisa, Jesus não veio para que todos acreditassem nele, mas para aqueles que acreditassem. Ele não esperava boa recepção. E a terceira coisa que eu quero destacar nessa noite é que Ele é bondoso para aquele que o aceita. Mas eu não estou dizendo que não vai faltar o pão na sua mesa se você aceitar Jesus. Eu não estou dizendo que o seu sofrimento vai acabar se aceitar Jesus. Eu não posso pregar isso. Porque não é assim que acontece na igreja de Deus. Não foi assim que aconteceu na igreja primitiva. Do contrário, Jesus chegou a dizer assim: no mundo tereis aflições. Mas Ele ainda disse uma coisa, você lembra? Tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas meus filhos, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. A Bíblia diz que Ele ressuscitou da morte ao terceiro dia. E a Bíblia ainda diz que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus vai me ressuscitar também. Se você não acreditar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vivo nessa esperança. Eu continuo firme nessa esperança. Que mesmo que as pessoas rejeitem o meu Senhor, Ele é o meu Senhor e Deus. Mesmo que o mundo rejeitar o Senhor, eu continuarei com Ele. Se vocês tudo desistirem, eu não vou desistir. Eu vou até o fim, crendo que Ele vai me ressuscitar no último dia. Eu vou até o fim, crendo que eu receberei a salvação em Cristo Jesus. Eu vou até o fim, acreditando que Ele vai dizer: vinde, filho bendito, entra no meu gozo eterno. Eu vou até o fim acreditando nisso. E que o mundo passe, que as suas concupiscências, que os seus desejos pecaminosos passem, que esse corpo de carne se desfaça, se acabe no pó, mas no dia da vinda do Senhor eu ressuscitarei com Ele. Talvez seja daqui 100 anos, talvez daqui 200 anos, talvez 500 anos ou 1000 anos. Eu só sei que tão certo como o ar que eu respiro, a vinda do Senhor é certa. E eu os convido, creia, siga esse Deus, siga esse Jesus, tenha de bom ânimo, não desista, não esmoreça, se o mundo vos perseguir, tenha de bom ânimo. Ele veio para aqueles que acreditarem nele. E diz a Bíblia, Ele veio
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é garantida pelo sacrifício de Jesus. Aquele que não acredita no sacrifício de Jesus não tem vida eterna. E lembrem, mesmo se vocês o rejeitarem, Ele continua sendo Deus. E diz a palavra do Senhor que naquele grande dia todo joelho se dobrará diante de mim, diz o Senhor, e toda língua confessará a Deus como Senhor. E a Bíblia diz que cada um receberá por intermédio do que tiver feito o corpo, ou bem ou mal. A escolha é sua, a escolha é minha. Faça o bem e viverás eternamente. Pratique o pecado e terás castigo eterno para sempre. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu escolho seguir Jesus. Eu escolhi não rejeitá-lo. Eu escolhi não cuspir na face dele. Eu escolhi vestir as vestes do Senhor em minha vida. Eu escolhi andar como Jesus andou. Eu escolhi imitar Jesus. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o meu convite para vocês. Sede imitadores de Cristo, como filhos amados, e teremos vida eterna nele. O mesmo Deus que o ressuscitou, nos ressuscitará no último dia. Que o Senhor Deus os abençoe. E eu quero dizer para vocês que Deus é bom e que eu estou muito feliz. Em 2016 eu quero mais de Deus. Eu quero ser o melhor pastor. Eu quero ser o melhor pai. Eu quero ser o melhor amigo. Eu quero ser o melhor cristão. Eu quero ser o melhor esposo para minha esposa. Eu quero ser o melhor funcionário. Eu quero ser o melhor irmão em Cristo. Tudo que for de bom, eu quero para a minha vida 2016 e para os anos vindouros. Amém? Deus abençoe. E Madonna vai dar alguns avisos.